Fala pessoal, está começando mais uma videoaula e a nossa videoaula de hoje é sobre Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão que viveu dos anos 1844 a 1900. Então, eu separei alguns temas aqui de Nietzsche e os temas são o niilismo, a morte de Deus, a moral dos senhores, a moral dos escravos e o super-homem. Não seguia nenhuma teoria concreta. A ideia dele e o que ele dizia era somente que o homem não devia seguir nenhum tipo de padrão, que o homem devia pensar por si mesmo, agir por si mesmo, tudo do jeito que você queria, nada de padrão, você tem que seguir do jeito que você é. Então, Nietzsche dizia muito sobre a morte de Deus, mas essa morte de Deus não é bem uma morte generalizada. O que quer dizer a morte? Com o tempo, a religião foi perdendo espaço, veio entrando a ciência, questões foram colocadas em dúvida. Então ele dizia que essa morte era um pouco da descrença que a gente estava tendo sobre Deus, o ser humano. Então ele quis dizer a morte é a gente deixar de pensar um pouco em Deus, de agir só da maneira que a igreja dizia e bem entendia. O Nietzsche também fala muito da moral dos escravos e a moral dos senhores. A moral dos escravos ele diz que é uma luta que você não pode deixar de ter, que é como se fosse combater os padrões da moral socrática. É até certo uma crítica sobre a moral socrática, que condena a religião e subordina a razão para tudo. Então, o resumo da moral dos escravos é você buscar alguma coisa sempre que vá além dessa vida e que vá o consolar. Daí a outra questão é a moral dos senhores, que ele quer falar sobre a valentia, sobre a força, a nobreza, que seria assim, a pessoa busca e ela acha isso. Então quando a pessoa acha isso, ele compara com um nobre, que ele vai ter posse sobre a vida dele, ele tem a razão sobre si mesmo. E ele sabe o que fazer, sabe o que agir e não segue nenhum padrão. Ele busca aquilo que realmente quer e que ele mesmo analisou, seguindo nenhum padrão. Então, o resumo de Nietzsche é basicamente isso, que o homem não devia acreditar, seguir padrões, a descrença em Deus, e apesar de tudo dessa descrença, ele não era ateu. Ele acreditava que nós tínhamos um superior, um Deus, mas não pelos valores cristãos que a igreja sobrepunha no homem. E ele também falava do super-homem, que era chegar à sua força, à sua supervalorização e não seguir nenhum tipo de padrão. Até hoje, Nietzsche continua sendo um tema bem difícil de ser compreendido e gera muita dúvida. Então eu espero que a aula de hoje tenha esclarecido alguma coisa para vocês, e obrigado e até mais.